aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muitas, muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos consolado nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Oremos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, ela cumpre a Tua vontade. Sabemos que ela não volta para Ti vazia, mas antes cumpre aquilo que Tu queres. Que essa noite venha a ser assim. E obrigado em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Cânticos como o que nós cantamos, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. São cânticos que nos animam, são cânticos que nos levam a um estágio da vida cristã diferente, porque passamos a compreender a nossa condição ou a posição que nós ocupamos como filhos de Deus. Agora, a pergunta que eu faço para vocês esta noite é: somos servos de um Deus bendito? Somos servos de um Deus bendito? Tomara que somos. Mas infelizmente nós temos visto que grande parte do cristianismo de nossos dias confesse, mas não acredite que somos partes ou que somos servos de um Deus bendito. Paulo disse aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu e você não compreendermos o fato de que Deus é bendito e que os nossos atos, a nossa expressão não venha a dizer essas coisas, que o nosso testemunho ao mundo não venha provar que realmente o Deus que servimos é um Deus bendito, então nós estamos contrariando aquilo que nós estamos dizendo. Falar e louvar a Deus, dizer que Ele é bendito é fácil. Difícil é a demonstração de que esse Deus do qual servimos, realmente Ele é bendito. E para entendermos esse Deus bendito,
e para provarmos ao mundo que esse Deus que servimos é bendito, é louvado pela minha vida e pela sua, algumas ações da minha parte e da sua, algumas atitudes que vão provar que esse Deus realmente é um Deus bendito. Paulo ele faz a sua apresentação como servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e também o irmão Timóteo, que sempre estava com ele. E ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nós sabemos o que é misericórdia, não sabemos? E nós sabemos o que é consolação, não sabemos? Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei para vocês o Consolador. Então sabemos que Paulo apresenta a origem da misericórdia e da consolação, que é exclusiva de Deus. A misericórdia e a consolação, ela é exclusiva de Deus. Ela tem origem em Deus. Em nenhum outro ser a origem da misericórdia e da consolação é senão em Deus. Agora, se nós somos servos de um Deus bendito, ou muito mais, se somos amigos desse Deus bendito, e muito mais, se somos agora filhos desse Deus bendito, nós vamos demonstrar em nossos atos alguns elementos essenciais que provarão que nós somos servos, amigos e filhos desse Deus bendito. Haverá provas de nossa parte de que realmente isso é fato. Paulo, no versículo 4, diz que nos consola em todas as nossas tribulações. É esse Deus bendito que nos consola. Então a misericórdia e a consolação estão juntas, andam juntas. Onde a misericórdia chega, chega também a consolação. E aí então ele diz: para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Estão entendendo agora o que Paulo está querendo nos ensinar? O que Paulo está querendo ensinar à igreja? Que Deus é Ele quem deu origem à misericórdia e à consolação, e é esse Deus que dizemos que servimos, que nos consola com a sua misericórdia, e que não somente isso, mas é que através da misericórdia e da consolação de Deus, podemos ser misericordiosos e podemos também consolar. Agora, uma outra pergunta que nós podemos pensar: quando de sua parte você agiu com misericórdia para com alguém? Quando em algum momento da sua vida cristã você consolou alguém em tribulações? Quando em uma tribulação você demonstrou misericórdia para com alguém? Não me responda, mas pense: se eu e você somos servos de um Deus bendito, ações como estas são claras em nossas vidas. O nosso general é Cristo e seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá, mas ainda está resistindo. E parece que os nossos inimigos, ou que o nosso inimigo, são apenas às vezes hábitos que temos, às vezes é a nossa vontade. O nosso inimigo é o nosso desejo. O nosso inimigo é tudo aquilo que nós fazemos contrário ao que Deus gostaria que fizéssemos, e que muitas vezes nós damos força a esses sentimentos, dos quais nos impedem de agir com misericórdia.
Paulo, ele está se apresentando pela segunda vez à igreja de Corinto. No versículo 5 ele diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Assim como os sofrimentos de Cristo nos afetam profundamente, devem nos afetar até hoje profundamente. Quando aquele filme foi rodado pela primeira vez, muitas pessoas que assistiram Paixão de Cristo, esse último que saiu, pessoas diziam que não conseguiam ver aquelas cenas. Não conseguiam ver. Pessoas choravam ao ver aquelas cenas. E eu posso dizer que aquele diretor não chegou nem a 10% do sofrimento real que Jesus Cristo passou por minha causa e pela sua. E então Paulo está dizendo que o sofrimento de Cristo, que ele venha transbordar na minha vida e na sua, que ele venha fazer parte real na minha vida e na sua, que o sofrimento de Cristo venha nos impactar ao ponto de até hoje, 20 anos depois de conversão, eu e você possamos ainda lamentar tal ação. Versículo 6: se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês. Os sofrimentos que Paulo sofria, que não somente ele, mas os demais companheiros de trabalho, ele tinha esse sofrimento como algo para a salvação. Não era o sofrimento que ele às vezes passava por aquilo e pensava em desistir apenas porque não estava sendo bem remunerado, porque não estava usando roupas finas, porque Paulo abriu mão de coisas das quais às vezes eu e você valorizamos muito. Paulo abriu mão de muitas coisas pessoais, materiais, para ganhar Cristo. E ele propriamente disse: e eu as reputei, as considerei como esterco, para poder ganhar Cristo. A pessoa de Cristo era o prêmio maior, era o alvo principal na vida de Paulo. E que a pessoa de Cristo venha a ser o alvo principal da minha vida e da sua, nos dias das quais vivemos hoje. A qual lhes dará paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O que Paulo está querendo transmitir à igreja é que o sofrimento dele era um sofrimento momentâneo, no qual Deus, com a sua misericórdia, o consolava, e através dessa consolação a igreja também era consolada, e também era levado a ela ao entendimento de que o sofrimento é algo comum na vida cristã. A vida cristã não é um mar de rosa onde a sua conta bancária está regalada, onde o seu terno de $10 mil está estampado ali. Não é. Temos um novo tipo de evangelho sendo pregado, infelizmente, em nossos dias, onde um cristão bem sucedido é um cristão financeiramente bem, é um cristão que tem a sua vida financeira elevada, elevadíssima. Quando Paulo fala sobre as vestimentas, quando nós cantamos aquele cântico que mesmo, nem a morte, nem a vida, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, se você quiser viver a sua vida toda a partir de hoje sem comprar uma peça de roupa, você faz, você pode. Você sabia disso? Se você quiser viver a partir de hoje sem comprar uma peça de roupa, você consegue viver. Porque eu sei que se vocês fizerem uma faxina em seu guarda-roupa, haverá muitas peças que vocês há muitos anos não usam, e vocês darão para pessoas que não têm. Farão isso. E Paulo está dizendo que
nem a morte, nem a vida, nem a nudez nos separaram do amor de Cristo. É porque naqueles dias uma peça de roupa era valiosíssima. Não se tinha confecção industrial naqueles dias. A confecção era manual. E as roupas que se colocavam naqueles dias eram valorizadas ao máximo. Em nossos dias, se você quiser ir em um brechó ou qualquer outro, você compra peças de roupas baratas, bem em conta. E se você quiser viver a partir de hoje sem comprar uma peça, você viverá sem comprar uma peça de roupa. Com as roupas que você tem, você viverá por mais 20, 30 anos sem comprar uma peça. Sabe por quê? Porque os nossos guarda-roupas estão assim, cheios. Vou dizer algo para vocês. Vocês devem conhecer bem esse uniforme aqui, né? São 3 ou 4, um para cada domingo. Domingo passado foi o mais escuro, preguei na Igreja Batista lá. Hoje é o verde, no próximo é o palha, depois o azul, e depois volta para o mais escuro de novo. Há 4 anos eu estou me vestindo assim todos os domingos. Há 4 anos. E às vezes pessoas compram uma roupa caríssima para usar em um casamento ou um evento e nunca mais põe a mão, fica lá, dinheiro jogado fora, e o reino de Deus não está sendo bem investido. E às vezes para colocar uma oferta para um missionário que estão nos campos é uma dificuldade danada, tremenda. R$15 é muito dinheiro, né? Para missionário é muito, mas 300 para uma peça de roupa não é. Mas é para vamos no casamento, você nunca mais coloca aquela roupa lá. Coisas das quais às vezes nos levam a pensar se realmente somos servos de um Deus misericordioso e um Deus consolador. Pessoas que perderam tudo em um fogo, pegou fogo na casa, queimaram tudo, móveis, eletrodomésticos, guarda-roupa, e aí elas carecem da graça de pessoas que vão ajudar, e vocês então poderão dispensar aquelas peças de roupas das quais vocês não utilizam. Mas agora, o que essas coisas têm a ver com o Deus bendito que nós servimos? Realmente Ele é bendito? Até crentes, aqueles que não são, podemos dar alguma, mas aqueles que são crentes, muitas vezes, não bendizem este Deus, pela primeira dificuldade e tribulação que sobrevém na vida deles. Então Paulo começa dizendo: bendito seja o Deus de nosso Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação em qualquer circunstância, a consolação em qualquer situação da vida que você esteja vivendo, seja financeira, espiritual, emocional, relacionamentos, no sentido conjugal, seja em qualquer tribulação, Deus é o Deus de misericórdia e de consolação. Se eu e você entendermos essas coisas, se a nossa vida passar a entender essas coisas, os nossos passos serão semelhantes aos passos de Jesus Cristo. Porque agora não somente somos servos de Deus, como também somos amigos dele e também somos filhos dele. Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu os chamo amigos, porque disse, eu esclareci a vocês tudo aquilo que irá acontecer, tudo aquilo que é da vontade do meu Pai. Então entendemos que somos filhos, servos e amigos de Deus, e possamos então transmitir de Deus aquilo que realmente Ele é. Versículo 7: e a nossa esperança em relação a vocês está firme,
porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Temos 3 enviados da nossa igreja ao Cariri. 2 formam este ano e o outro irá formar o ano que vem. O desejo que nós temos e o que nós fazemos por eles é louvado nessa igreja. Quando há de nós, ou quando percebemos que pessoas ao nosso redor sentem a falta daqueles irmãos e têm o desejo de compartilhar, de ajudar, de contribuir para ali os estudos e o sucesso deles ali naquela obra, isso é bom. Isso reflete que os nossos atos, as nossas ações, os nossos passos estão se aparelhando ao de Cristo. Quando nós decidimos ajudar, quando nós decidimos enviar, contribuir, promover coisas para que eles pudessem permanecer lá, já é ação de Deus na minha vida e na sua. Entendemos que essa igreja está no rumo certo. Entendemos que essa igreja está buscando fazer e cumprir a vontade de Deus, porque é o que Paulo diz. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão das nossas ou da nossa consolação. Da mesma maneira que participamos, enviamos e contribuímos e participamos das lutas, dos sofrimentos que eles têm vivido lá, e não é fácil estudar, não é fácil manter uma família em um campo como eles estão. E quando nós agimos assim, também vamos participar do triunfo, da glória, do sucesso deles. Quando a nossa vida estiver realmente ligada a Deus, como Ele quer, e agindo como estamos agindo com essas pessoas, e não somente com eles, e com muito mais. Não acredito que somente os 3 serão enviados dessa igreja, eu creio que haverá muito mais. Jovens, casais, Deus irá chamar muito mais para estarem se preparando para a obra. Por que dizer que a vida cristã não é um mar de rosas? Porque a história nos conta que sempre foi sofrimento, e que o sofrimento realmente nos lapida. O sofrimento, as tribulações, ela nos faz permanecer na presença de Deus. O sofrimento e as lutas requer de nós um pouco mais de busca, um pouco mais de intenção de estar perto da pessoa de Deus. E é esse sofrimento que vai nos lapidar. A partir do versículo 8, Paulo vai fazer um relatório e vai dar um exemplo de fé e misericórdia e oração, das quais podemos desfrutar e também podemos imitar passos dados aqui neste pequeno trecho. Paulo começa dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que é comum as pessoas vivendo em dias difíceis, lutas e tribulações, glorificar a Deus, bendizer a Deus, louvar a Deus? Será que isso é fácil de ver? Não digo aos que não conhecem a Deus, digo aos que conhecem a Deus, porque Paulo escreve a um povo que conhece a Deus. E aos que conhecem a Deus, entenda que nas tribulações e nas lutas, Deus não está distante com a sua misericórdia.
Nas nossas tribulações, nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, a misericórdia e a consolação de Deus está sobre nós. Porque senão não teríamos capacidade de suportá-las. Paulo ele fala algumas coisas interessantes aqui. Ele apresenta um Deus que é consolador, um Deus que é misericordioso, cuja consolação e a misericórdia têm origem exclusivamente nele. Também Paulo fala que os sofrimentos de Cristo devem ser parte da nossa vida, e entendido que o nosso sofrimento também faz parte da vida de Cristo. Também fala que se nós temos de Deus a misericórdia e a consolação, também devemos consolar e agir de maneira misericordiosa para com aqueles que precisam. Agora Paulo vai fazer um relatório daquilo que ele estava passando, ou daquilo que ele passou, para que eu e você possamos entender que a vida cristã é uma vida excelente, dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você possamos dar fruto, e fruto com abundância. Agora, por que o sofrimento deve ser parte, ou é parte da vida cristã? Paulo chega na ilha de Malta, era um prisioneiro, ele havia escapado vivo com mais 275 pessoas de um naufrágio. Ele então está ali, as pessoas da ilha fazem uma fogueira. Paulo era alguém ativo, ele não queria ficar ali só esquentando numa boa. Paulo era alguém que gostava de contribuir, de ajudar, e ele também vai ajudar para que aquela fogueira continue aquecida. Ele pega alguns gravetos e lança naquela fogueira. Quando ele lança aqueles gravetos ali, vem uma serpente e acomete a sua mão, porque ela fugia do calor. Paulo então sacode aquela serpente ali no fogo e continua esquentando o fogo. As pessoas observam Paulo, acreditando que ele morreria brevemente, que ele entraria em um estado de inchaço, mas isso não acontece. Então Paulo vai a uma casa, chega lá, o pai de alguém está doente, com febre e disenteria. Paulo vai, ora a Deus, coloca a mão sobre aquele homem é curado. E depois, quando eles ficaram sabendo do que Paulo fez, os doentes de toda a ilha vão até Paulo, e todos eles são curados. Lembra dos dois bandidos que estavam crucificados com Cristo? Um deles diz: olha, se você realmente é o Filho de Deus, desce daí e nos tire também daqui. Não foi assim? E aí o outro olha e fala: olha, você está aqui, eu também, na nossa condição, porque merecíamos, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Mas o outro debochava. E aí então Paulo, que fez tantos outros milagres, ressuscitou mortos, ele fica doente. E ele diz que orou 3 vezes a Deus por aquela enfermidade, e Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Se o fato de você estar doente você pode pensar: Deus me abandonou, porque a partir de hoje eu vou tomar uma caixa de remédios. Que crente que eu sou? Quantas vezes você entrou em parafuso quando você ligou a TV e viu que pessoas que catavam latinha hoje são empresários fortíssimos, tem casa de praia, sítio, fazenda, está milionário, porque chegaram na igreja então e deram o dízimo. Há quanto tempo você dá o dízimo? Você está milionário? Não. Por quê? Será que Deus te abandonou ou você não é filho?
Será que Paulo não era filho de Deus, servo de Deus, ao ponto de ter uma enfermidade incurável? E ele orou 3 vezes: Senhor. E ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo vai fazer agora uma apresentação de um relatório daquilo que ele passou. Versículo 8: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Se você ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, você verá que Paulo está falando de uma situação da qual ele viveu, onde ele foi espancado tanto, mas tanto, que eles entenderam e achavam que ele estava morto. O arrastaram para fora da cidade, como se joga um animal morto para que os urubus venham comer. Assim fizeram com Paulo. O arrastaram para fora da cidade e o lançaram longe. Paulo se levantou-se dali, foi para uma outra cidade e continuou fazendo o que ele estava fazendo, pregando o reino dos céus. E ele faz esse relatório: olha, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Esse relatório nos faz entender que a vida cristã tem dificuldades, tem lutas, mas somos servos de um Deus bendito. Sim ou não? Amém. E aquele Deus bendito que nos escolheu como filhos e hoje também nos deu direitos, herança. Esse Deus bendito do qual servimos também nos deu a sua misericórdia e a sua consolação. Amém. E em qualquer circunstâncias difíceis da vida que nós passaremos por ela, porque temos a misericórdia e a consolação do Deus bendito. Amém. E Paulo continua dizendo: de fato, já tínhamos sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Lembra daqueles 2 leprosos que estavam ao redor de Samaria cercada já por um bom tempo, as pessoas lá dentro já passando fome, comeram cavalos, comeram até uma criança, comendo esterco de pombo. E você às vezes acha ruim de comer um quiabo frito no jiló, comendo esterco de pombo, comendo até o próprio filho. E havia 2 leprosos lá fora, nós já ouvimos uma mensagem sobre isso. E os 2 leprosos pensaram: olha, se entrarmos lá, a fome é certa, vamos morrer. Se permanecermos aqui paradinhos, gente, nós estamos, vamos morrer de fome. E se entrarmos no acampamento dos sírios, também vamos morrer, eles podem nos atacar e nos matar. Então, da mesma forma, vamos morrer de qualquer jeito. A sentença de morte está sobre nós. E qual é a esperança que temos? De chegar lá e nos dar alguma coisa para comer, ao invés de nos matar. Então vamos até lá. E eles foram, encontraram o quê? Muita comida. Muita comida. Paulo está dizendo que, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo entendia que mesmo ele sendo espancado até a morte, Deus o ressuscitaria para que ele pudesse continuar fazendo aquilo que Deus o havia dado para fazer. Isso não é exemplo de fé? Não é uma tamanha fé? Lembra de Abraão? Quando Deus pede a Abraão: leve o teu filho e ofereça a mim como sacrifício de holocausto totalmente queimado. E o que Abraão fez? Escondeu o seu filho? Correu? Não, foi até lá. Estava pronto para oferecer o seu filho como sacrifício de oferta totalmente queimada. E ele esperava que Deus fizesse o quê? Ressuscitasse Isaac das cinzas. Sabe por quê? Porque Deus disse: Abraão, não é de Ismael a tua descendência, mas é de Isaac.
a tua descendência. E não era de um outro filho que ele daria o nome de Isaque, mas era daquele Isaque. Então Deus disse a Abraão: ofereça ele como um sacrifício totalmente queimado. E aí Abraão foi. Foi ele que me deu, ele que vai levar, mas ele vai me dar de volta, porque é através dele que a minha descendência será contada, não será contada como a areia da praia. Então ele faz, ele obedece. Imagine que sentimento que Paulo estava nesses dias. E disse ele: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que os meus companheiros não confiássemos em nós mesmos, na nossa astúcia de poder nos livrar de um acidente ou de outro, mas em Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Paulo, ele coloca dentro das suas tribulações, das suas lutas, ele coloca a pessoa de Deus como principal, aquela que consolava, aquela que agia com misericórdia para com ele. E também ele coloca a igreja. O sucesso da vida de Paulo estava ligado a estes dois: Deus e a igreja. A misericórdia é a consolação de Deus e as orações da igreja. Entendendo que nós somos servos de um Deus bendito, a nossa vida, as nossas ações devem ser de misericórdia e consolação. E também para com aqueles que vão, oração contínua. Oração para que Deus venha favorecer as pessoas que lá estão. Oração para que o ministério deles venha a ser frutífero, para que vidas venham a ser alcançadas pelo reino dos céus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Provavelmente eu estou aqui hoje porque foi resposta de oração. A minha irmã orava por mim, juntamente com a Tiana, com a Abadia e outros que conheciam. E aí Deus fez o que Ele quis fazer. E muitos de vocês estão aqui hoje porque vocês foram resposta de oração dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. E vocês estão aqui hoje porque vocês são frutos de resposta de oração. Paulo nos dá um grande exemplo de que o nosso Deus bendito deve ser bendito em nossas ações, que o nosso Deus bendito deve ser bendito nas nossas manifestações de misericórdia, de consolação, que a nossa contribuição para o Evangelho venha a ser segundo os passos de Cristo. Jesus, quando aquele jovem chega até ele e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus teve dó, teve compaixão dele, que Jesus o amou quando olhou para ele. E Jesus então apresenta a ele a possibilidade dele ser um cidadão dos céus, e ele recusa. E a Bíblia diz que ele tinha muitos bens, e a sua confiança estava naquilo que ele tinha, e ele se afasta triste, porque Jesus havia dado a oportunidade para ele ser membro do reino dos céus, e ele não quis. A Bíblia diz que Jesus teve dó, teve misericórdia, teve compaixão. E
E essa misericórdia, essa compaixão levou Jesus Cristo a agir. Então, se nós dizemos ter misericórdia, se nós dizemos ter compaixão, que possamos ter ação, que isso venha a ser parte dos nossos atos e dos nossos passos. Quando eu digo que infelizmente temos um evangelho muito barato aí fora, baseado em recursos próprios, baseado em um salário fenomenal, baseado em riquezas. Imagine só você usando um terno de $10.000, hoje provavelmente R$40.000. Você vai dividir esses R$40.000 em alguns trajes como esse, barato, comprado em uma loja comum, barata. Você vestiria praticamente mais de 100 pessoas com o valor de um terno de $10.000, que homens, dizendo ser servos de Deus, usam. Ah, mas eles são grandes pregadores. Quem foi Paulo? Quando Paulo escreve, posso tudo naquele que me fortalece, vocês leram os versos anteriores, aquilo? Deixar a Bíblia aberta com aquele verso é muito bom. Escrever aquele verso nos umbrais das portas também é bom. E viver aquele verso é melhor ainda. Mas não apenas aquele, mas os anteriores. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Aprendi, sei estar com fome, passar fome, viver com escassez, mas também aprendi a viver com abundância. Depois que Paulo faz uma relação daquilo que ele aprendeu a viver, com dificuldade, com muita luta, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somos um servo de um Deus bendito? Então nós podemos passar por toda e qualquer tribulação, como disse Paulo. Tribulações das quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Mas eles suportaram. Por quê? Por conta da misericórdia e da consolação de Deus. Irmãos, entendemos hoje que seja qualquer circunstância das quais passamos, cantamos esse cântico, não olha as circunstâncias, não, olha o que? O amor. Será que realmente podemos confessar que estamos olhando para o amor de Deus em toda e qualquer circunstância? Quando agimos assim, nos identificamos como servos, como amigos e como filhos de Deus. Quando nos identificamos como servos, amigos e filhos de Deus, os nossos atos são assim. Os nossos passos são assim. Demonstramos um amor, demonstramos passos dos quais Jesus Cristo gostaria que eu e você pudéssemos dar. Passos de fé. Perdemos a esperança da própria vida. E aí o que Paulo pensava? Bom, se eu morrer, Deus irá me ressuscitar, porque a obra que eu tenho para fazer não acaba ainda. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos lugares para chegar, tenho muitos lugares para avançar com o reino dos céus, e se eu morrer no caminho, Deus irá me ressuscitar. E eu irei fazer, irei continuar a fazer aquilo que eu estou fazendo, anunciando o reino dos céus. Exemplo de fé, não há tamanho. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com algumas peças de roupa. Foi isso que ele disse? Enquanto vocês nos ajudam nas tribulações com muito dinheiro. Foi isso que ele disse?
Enquanto vocês nos ajudam simplesmente para que eu possa me comprar uma fazenda maior e colocar lá muito gado. Foi isso que Paulo disse? Enquanto vocês nos ajudam para que possamos comprar um navio próprio, para que possamos viajar o mundo inteiro. É assim que Paulo disse? Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Se 100% dessa igreja deixasse de mandar R$1 para a família do Clodoaldo, do Rodinei e da Maiara, mas que os 100% dessa igreja colocasse os joelhos no chão e orassem por eles, eu tenho certeza que mesmo assim, eles continuariam lá. Mesmo assim, eles continuariam lá e seriam supridas todas as suas necessidades. Sabe por quê? Porque somos servos de um Deus bendito, um Deus de misericórdia, um Deus consolador, um Deus que nas horas mais difíceis da sua vida e da minha, Ele está ali para preencher algo que no mundo, nas coisas, nos objetos, nos bens, não pode preencher no meu coração e no seu. Ele pode. É esse Deus bendito. Assim muitos darão graças por nossa causa. Assim muitas pessoas, ou seja, glorificarão a Deus pelo sucesso do meu ministério, pelo nosso ministério, pelo favor a nós concedido por Deus, em respostas das orações de muitos, ou de muitas igrejas, ou de muitos de vocês, ou de praticamente todos vocês. É a oferta mais valiosa que podemos dar ao Clodoaldo, ao Rodinei e a Maiara. É a oferta mais valiosa que podemos dar a eles, para que o sucesso deles venha a alcançar almas e pessoas venham povoar o céu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras de alguém que quase morreu de tanto apanhar, alguém que foi desfigurado de tanto apanhar, que foi tido como morto, mas que mesmo assim diz: bendito seja, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua tribulação, seja ela qual for, você já louvou a Deus por ela? Na sua tribulação, você já louvou a Deus por ela? Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu essa tão dificuldade na vida, da qual eu não estou conseguindo suportar, mas Ele vai fazer com que eu consiga. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos fazer o quê? Possamos consolar o quê? Os que estão passando por tribulações. Eu já ouvi uma expressão de crentes que quando está passando por lutas, ou problemas, ou dificuldade, diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se você um dia, passando por qualquer situação, pensar assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, se referindo à igreja, vou te dar um conselho: vá para um clube, porque lá no clube ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Se cortou a energia da sua casa, se acabou o gás, problema seu. Aqui não. Aqui eu tenho a ver com o seu problema, você tem a ver com o meu. Eu cuido do que é seu, você cuida do que é meu. E eu cuido da sua vida, você cuida da minha vida. E não é cuidar da vida como fofoca, não. É você zelar pelo bem, pela integridade pessoal de alguém. Nós somos uma igreja, e uma igreja cuida uns dos outros. Jesus disse que Ele e o Pai eram um.
E a oração dele é para que eu e você, que nós fôssemos um, assim como o Pai e Ele é um. Eu gosto de tomar banho, de passar um bom perfume, de comer bem. Quem não gosta? Então eu gosto que você também faça, que você coma bem, que você se vista bem. Eu tenho muito a ver com a sua vida e você tem muito a ver com a minha vida, porque nós somos filhos de Deus e o lugar no qual vamos viver é um só. Temos o mesmo Espírito, vamos desfrutar dos mesmos bens. Temos muito a ver com a vida uns dos outros. Na sua luta, na sua dificuldade, ligue para alguém. Irmão, olha, a dificuldade é tanto que eu não sei o que fazer. Eu tenho certeza que esse alguém irá na sua casa. Esse alguém irá até você e estará pronto para te ajudar. Sabe por quê? Porque é para com a mesma consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por sofrimento, por tribulação. Porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Eu tenho a ver com a sua vida porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. Você tem a ver com a minha vida porque isso também é fato na sua vida. E nós devemos zelar, cuidar uns dos outros. Somos servos de um Deus bendito, que as nossas ações sejam semelhantes a dele. Agora, temos de Deus aquilo que Ele é. Deus é amor, Deus é misericordioso e Deus é Deus de toda a consolação. Prontos? Já estamos prontos então para começar amanhã? Não amanhã, mas a partir que sairmos daqui, a começarmos a agir ou caminhar como Deus é, dar os mesmos passos que Ele, para que as pessoas possam entender que nós somos filhos de Deus. Jesus disse: se as pessoas olhar para nós e ver em nós o amor que temos uns pelos outros, seremos conhecidos de que somos discípulos dele. Se isso é fato na nossa vida, que venha a ser cada vez mais. Se isso ainda não é, que venha a ser na sua vida e na minha vida. Esse Deus que nós servimos é o Deus de misericórdia e de toda a consolação. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Entendemos que Tu és o Deus de toda a consolação, Deus de misericórdia. Também como igreja possamos, ó Pai, demonstrar ao mundo lá fora e às pessoas das quais também somos ligadas, que somos misericordiosos, que também, ó Pai, demonstramos uma consolação que vem de Ti, porque temos o Teu Espírito Santo que habita em nós. E muito obrigado, porque dessas coisas nós não merecíamos, mas o Teu muito amor e graça nos dá. Também sabemos que Tu és amor, ó Pai, e agora somos filhos do Senhor, também temos o Teu amor, e que este amor e essa misericórdia venha alcançar pessoas ao nosso redor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que possamos começar a lidar, a demonstrar essa misericórdia, essa consolação, como a Tua palavra diz, aos domésticos da fé, e depois avançarmos para o mundo lá fora. Pai, que o Teu reino venha avançar através das nossas vidas, e que o nosso testemunho possa atingir pessoas das quais não conhecem o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus.